2018 é ano de eleição e pelo andar da carruagem a discussão vai ser grande. Tem muita informação falsa, tem muita gente mandando mensagens sem fonte e o que a gente precisa nesse momento é informação de confiança e de qualidade, debates de qualidade. Hoje o assunto é política. Oi, eu sou Juliana e eu amo podcast, amo muito podcast e hoje eu vou trazer para vocês algumas recomendações de podcasts que falam sobre política. É impossível trazer todos os podcasts no tempo que a gente tem para um vídeo no YouTube, todos os podcasts de qualidade, mas eu fiz um post lá no site amopodcast.com.br com todas as minhas recomendações, então se você quiser mais informações, é só ir lá, eu vou deixar o link na descrição para vocês. A minha primeira dica é o podcast Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal, ele é um podcast mais unilateral, assim, não tem muita discussão, né? Ele traz um panorama de todos os países, de tudo que está acontecendo no mundo, vai passando por todos os continentes e como esses acontecimentos eles se conectam, né? Então, como uma coisa influencia a outra. Ele tem uma pegada mais assim em relações públicas, né? E é geopolítica. Mas ele é muito rico, então ele vai trazendo todos os detalhes, trazendo todas as informações. E por esse motivo ele é um pouco mais longo. Ele tem uma média mais ou menos de 2h30. Eu sei que é muito comprido, mas se você viu o meu vídeo de como ouvir mais podcasts, você sabe que você consegue acelerar a velocidade do podcast que você está ouvindo. Então você consegue ouvir até 2 vezes mais rápido que a velocidade normal. Com isso você acaba ganhando tempo e você consegue ouvir mais podcasts ou podcasts mais longos num período menor de tempo. E esse podcast ele é muito legal porque eu já cansei de me pegar no Google Maps olhando qual é a cidade, qual é a fronteira que ele está falando, principalmente ali naquela área do Oriente Médio, né? E tem a Síria, tem tudo, mas assim, vale muito a pena ouvir o Xadrez Verbal. Fica aí a dica. Né? A China está expandindo seu papel no mundo, a China está expandindo sua imagem pelo mundo, então agora é até interessante para a própria China ter essa normalização de relações com o Vaticano. E segundo, serve para todos os professores de história que estiverem nos ouvindo, quando você estiver dando uma aula sobre questão das investiduras lá no Sacro Império Romano Germânico, algum pentelho, que nem eu era, virar e falar, para que eu tenho que saber isso? Você pega e fala, ó, tá acontecendo agora. Tá? Então vamos entender aqui o rolê, porque está acontecendo agora, nesse momento. A minha segunda dica é o podcast NBW, Nós Brigamos no War. Porque quem nunca, né, gente? Quem nunca brigou no War nessa vida não sabe o que é um jogo, não sabe o que é debate, né, gente? Eles trazem informações sobre política em 2 formatos diferentes, né? Eles trazem umas pílulas que eles chamam de 5 minutos, mas às vezes vai um pouquinho mais. E as discussões de fato, com todo mundo na mesa, dando suas opiniões e tal. E eles estão fazendo uma cobertura muito legal, maravilhosa. Nas eleições agora de 2018, eles estão trazendo informações diárias, assim, dos acontecimentos que foram acontecendo, as propostas de cada candidato, eles vão discutindo algumas questões, algumas decisões que vão acontecendo, as performances deles nos debates, o que está por trás dessa campanha eleitoral, né, do marketing, etc e tal. Então, assim, é muito legal se você quer ter esse tipo de informação para você tomar decisões coerentes, decisões, assim, né, que você tenha certeza do que você está falando. Então, fica a dica aí, NBW. Eu acho que vocês podem começar a se preparar com essa, pra essa realidade aí. Mas isso é só achismo, é óbvio. É só, assim, tipo, a minha percepção e tal, mas posso estar absolutamente equivocado e espero até estar. Mas eu acho que vocês devem começar a se preparar para ter o Bolsonaro como presidente do Brasil. Eu não vou entrar no mérito do se preparar para o Bolsonaro ser presidente, porque eu acho que eu fiz uma thread lá até no Twitter explicando isso, que o segundo turno é outro jogo, a gente não tem como prever segundo turno agora. Justíssimo. E que pessoas com interesses próprios estão tentando falar de segundo turno por causa de interesses próprios. A gente já falou sobre, né, geopolítica, a gente já falou sobre opinião, agora a gente vai falar sobre notícias jornalísticas, né, uma informação com dados. E o Jornal Nexo tem um podcast que é ótimo para quem tem pouco tempo, porque os episódios geralmente são curtinhos, assim, duram entre 15 a 25 minutos.
E eles trazem dados, eles querem te munir de informação para você tomar decisões conscientes, né? Então, ele não quer te puxar para um lado, para o outro, para a esquerda, direita. Ele quer trazer informação para você justamente decidir, tomar a sua decisão lá na frente. Eles falam sobre outros assuntos que não só política, mas nesse momento eles têm falado bastante por causa das eleições. E eles realmente têm elevado a barra na informação, na confiança, na confiabilidade desses dados e dessas notícias que rodam por aí. Então, se você quer ouvir opiniões de especialistas, diferentes pontos de vista, com muita qualidade, ouça o podcast do Nexo. Já o Fernando disse que o importante é apresentar a metodologia, deixar isso claro. A Márcia do Ibope chegou a dizer que consultar o eleitor por telefone é enquete, não pesquisa. Lembrando disso, a gente aqui do Politiquês perguntou para Fátima Pacheco Jordão quais são as metodologias válidas para uma pesquisa confiável. Grandes e pequenos institutos usam diferentes técnicas e métodos. Muitas vezes as críticas a determinada metodologia ou técnica de pesquisa têm a ver com luta de, vamos dizer assim, concorrência comercial. E você? Já ouviu algum outro podcast sobre política que você gosta mais? Você ainda está na dúvida? Deixa pra gente aqui nos comentários. Se você quiser ver mais outras recomendações, muito mais outras recomendações, pode ir lá no ampodcast.com.br, no link sobre podcasts de notícias e política, que lá vai ter muito mais recomendação para você. Também não deixa de seguir a gente no Twitter, Erro Grave. Se você não está seguindo no Twitter, se você não está seguindo no YouTube, Erro Grave. A gente também está no Facebook. A gente também agora tem um podcast, novíssimo podcast. A gente entrevista outros podcasters que falam um pouco sobre como é o seu trabalho, como eles começaram. Dão também algumas opiniões com relação ao mercado de podcast. Então, assim, tá muito legal, tá muito imperdível, só gente legal. Ouve lá, eu amo podcast em qualquer agregador de podcast que você tiver. É isso, gente. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.